Esse pequeno ajuste vai colocar pelo menos 15 mil reais no seu bolso nas próximas semanas. E depois você vai se perguntar o porquê de você nunca ter feito isso antes. Salve rapaziada, meu nome é Lucas Biasi, sejam bem-vindos a mais um vídeo e com certeza o vídeo que pode mudar a sua vida diante do gráfico. Se você não me segue ainda no Instagram, meu Instagram é esse daqui, me segue lá porque lá eu ensino muita coisa, passo estratégia gratuita e óbvio, de vez em quando distribuo alguns presentinhos para quem é meu seguidor. Então já me segue lá. Bom, vamos aqui então para a tela do meu computador, para o gráfico, para eu de fato te mostrar uma coisa muito simples, mas que com certeza vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Quando a gente vai operar, é muito comum a gente só olhar o que está acontecendo aqui no gráfico e já sair fazendo as nossas operações, pegando ordem. Aqui o mercado está numa tendência de baixa, de alta. Aqui minha estratégia está mandando eu comprar, está mandando eu vender. Porém, como todo mundo já sabe, eu opero com probabilidade há mais de 4 anos e foi isso que mudou a minha vida. Muito provavelmente todos os outros traders que você já viu por aí vão te ensinar o quê? Marca uma linha aqui, aí depois você marca uma linha aqui, mercado tocou aqui embaixo, você compra, tocou lá em cima, você vende. Porém, a forma que eu opero é muito diferente disso. Quem já foi meu aluno há alguns anos atrás, quando eu ainda ensinava, sabe exatamente o que é probabilidade e o porquê que quem opera com probabilidade ganha muito mais dinheiro do que quem opera com price action. E um dos segredos que eu posso passar para vocês da probabilidade que mudou a minha vida é você não sair operando só pelo que você vê no gráfico atual. Quando eu falo de você não sair operando só com base no que você está vendo naquele momento, o que eu quero dizer? Antes de você ir operar, você já sabe a estratégia que você vai utilizar naquele dia, você já sabe como você pega as suas entradas, quais são os padrões que fazem você pegar uma compra ou uma venda. Porém, algo muito simples as pessoas deixam de fazer, que é o que? É você analisar o mercado como um todo e não somente como esse mercado atual, como a maioria das pessoas fazem. Quando eu digo para analisar o mercado como um todo, o que eu estou dizendo para você catalogar padrões. Lucas, o que significa catalogar padrões e como eu posso utilizar isso no meu dia a dia? Bom, é muito simples. O maior erro que um trader amador pode cometer é operar com base somente naquele gráfico atual que ele está vendo. Antes de eu ir operar, a primeira coisa que eu faço é sentar pelo menos 1 hora antes de eu começar a operar de fato, só para olhar como está o gráfico. E o que eu quero dizer com olhar como está o gráfico? Quando eu vou operar, eu sento pelo menos 1 hora antes, cruzo o meu braço aqui, fico tranquilo, só olhando onde eu pegaria compra, onde eu pegaria venda, onde eu iria ganhar e onde eu iria perder. Só de você sentar na frente do gráfico sem realizar nenhuma operação, só para ver onde você teria uma vitória e onde você teria uma derrota, isso já vai te dar uma base muito maior de como está o gráfico naquele momento e como você vai operar naquele dia. Muito provavelmente você tem mais de uma estratégia e quando você vai operar, elas acabam entrando em conflito. Uma manda comprar, a outra manda vender. E aí o que acontece? Você acaba não sabendo o que fazer. Porém, se você sentar 30 minutos antes de operar para catalogar qual estratégia está funcionando melhor naquele dia, o seu resultado vai ser muito melhor. Porém, esse ainda não é o segredo que eu vou te contar. Quando eu falo de catalogação, eu quero dizer muito além disso. Se você quer começar a operar e não consegue sentar 30 minutos, 1 hora antes, tem outra coisa muito simples que você pode fazer. Na probabilidade, a gente não opera olhando tendência, a gente não opera olhando para onde o mercado está indo, se ele está tendo compra, se ele está tendo venda, não. A gente opera apenas olhando a cor. Ou seja, para quem opera com probabilidade, não importa se é uma vela gigante, se é uma vela pequena, se é um doji, se é uma vela minúscula, se é uma vela enorme. A gente só olha a cor daquela vela. E o que eu quero dizer com a cor da vela? Se é uma vela gigante vermelha ou se é uma vela pequenininha vermelha, para a gente tem o mesmo peso. E quem opera com probabilidade está anos-luz na frente de quem opera com price action, com qualquer outro tipo de análise que não seja probabilidade. Entenda, você está deixando muito dinheiro na mesa por não operar com probabilidade. Quando eu falo sobre catalogação, o que é isso, Lucas? É você voltar ao gráfico pelo menos 3 horas antes e ver, segundo a sua estratégia, aonde você teria vitórias e aonde você teria derrotas. Pô, Lucas, e como que eu faço para catalogar? Como eu sei aonde eu teria uma vitória e aonde eu teria uma derrota? É muito simples, você vai voltar cerca de 3 horas pelo menos.
Ou seja, agora são meia-noite e 53. Então eu vou voltar 11, 10 até pelo menos 9 horas. Tá vendo aqui? Esse númerozinho aqui começou 9 horas e o gráfico fez toda essa movimentação. Com isso a gente consegue catalogar onde a gente teria vitória e onde a gente teria derrota, para a gente saber se aquele par de moeda em específico ele está num ciclo bom para a gente operar ou se ele está num ciclo negativo. Outra coisa muito importante, que é algo que a maioria dos traders amadores não olham, é isso daqui. Quando você clica dentro dos ativos da corretora e você vem aqui nessa opção digital, se você observar, ele tem esses dados aqui. O que significa esses dados? Se você observar, o EURUSD ele está com uma volatilidade de 0,00%, ou seja, está um mercado mais lateral. Isso é perfeito para quem gosta de operar com o mercado lateral. Porém, se você olha o EURJPY, ele já está com uma valorização de 0,01%, o que isso significa que é um mercado que está mais proporcional para você fazer compras. Então, se você escolhe o EURJPY, você nem precisa abrir o gráfico para saber que está muito melhor fazer compra do que fazer venda. E a mesma coisa aqui no EURGBP, porém para venda ele está perdendo ali menos 0,03. Então antes de abrir o gráfico você já consegue determinar se naquele dia você vai fazer mais compras ou mais vendas de acordo com aquele par de moeda. Outra coisa que o trader amador faz, que o profissional não faz, é sair abrindo um monte de ativo. O trader profissional ele sabe que ter um monte de ativo aberto não necessariamente significa ganhar mais dinheiro. Então, o que um trader profissional faz? Ele deixa um ativo aberto apenas e ele opera somente nesse ativo. Por que isso? Quando você está de olho em apenas um ativo, você consegue analisar ele com mais precisão e com isso você vai ter uma assertividade muito maior. Então a principal diferença de um trader amador é ele quer fazer dinheiro de tudo que é jeito. Então ele abre 1 milhão de ativos achando que isso vai ajudar ele a fazer mais dinheiro. Porém isso vai mais atrapalhar do que ajudar ele. Então quando você for operar, o primeiro passo é escolhe um ativo só. Vira especialista nesse ativo. Por quê? Quando você foca em um ativo só, você vai conseguir analisar que ele segue padrões, tem momentos muito melhores para operar do que outros e com isso você se torna de fato um especialista em um par de moeda só. E fica muito mais fácil de você ter uma assertividade muito alta, porque você está focado em um ativo só ao invés de focar em 1 milhão de ativos diferentes. Então a primeira coisa que eu tenho para ensinar para vocês é, na hora de operar, opera em um ativo só. A segunda coisa mais importante de todas é tenha um horário para operar. O que você quer dizer, Lucas, com tenha um horário para operar? Se você todo dia opera em horário diferente, hoje eu opero 10 da manhã, amanhã eu opero 9 da noite, depois 11 da noite, o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir encontrar padrões que de fato sejam assertivos para você ganhar dinheiro. Quando você opera todos os dias em apenas um horário, você vai começar a perceber, opa, em determinado momento, em determinada hora, o gráfico fica em queda. Ou seja, amanhã, nesse mesmo horário, ele vai estar em queda, eu posso trabalhar a venda e ganhar dinheiro. Então, esse é o segundo ponto. Sempre opere no mesmo horário todos os dias. Separa um horário e todos os dias você vai operar naquele horário, certo? E bom, o terceiro ponto é saiba analisar e fazer uma catalogação correta. O que seria uma catalogação correta? Você vai pegar a sua estratégia que você utiliza no seu dia a dia de probabilidade. Pode ser uma estratégia que eu te ensinei, pode ser uma estratégia que você aprendeu em algum outro lugar. Porém, o que você vai fazer? Você vai voltar no gráfico pelo menos 3 horas e o que você vai fazer? Você vai catalogar onde seria vitória, onde seria derrota, quantas vitórias você teria naquele dia e quantas derrotas. Com isso você vai conseguir analisar se o mercado está num ciclo bom para você operar ou se ele está num ciclo ruim. Com isso você não precisa operar para saber se o gráfico naquele dia está ruim ou está bom, porque você já catalogou antes e com isso você conseguiu entender se o mercado estava bom ou não muito antes de abrir a operação. Isso vai evitar com que você perca um dinheiro, vai fazer com que você ganhe muito mais dinheiro, porque você vai saber, pô, nesse dia aqui a estratégia X tá funcionando perfeito, então vou operar só nela. E aí com isso você vai ganhar muito mais dinheiro. Então se eu pudesse te passar 3 coisas muito simples escolha um ativo só para operar. Opera sempre no mesmo horário. E 3, catalogue o ativo que você vai operar antes de começar a operar. Isso vai te fazer ganhar mais dinheiro e evitar com que você perca muito dinheiro. E bom, esses 3 passos foram fundamentais para minha forma de operar e para a forma que eu ganho dinheiro.
Ou seja, se você entender o quão importante é seguir esses 3 passos, você vai ganhar dinheiro. Agora, se você ficar olhando para o gráfico como um amador olha, operando como um amador opera e tratando isso daqui como um joguinho, você nunca vai ganhar dinheiro de verdade. Se você quer viver disso, leva isso a sério, trata isso como um trabalho, trata isso como uma profissão, estuda, vê vídeo, se especializa naquilo, estuda, aplica, muda o que tem que mudar, mantém o que tem que manter, e com isso você vai encurtar o seu atual momento até o seu sucesso que você almeja. Se você ficar ali todos os dias fazendo as mesmas coisas, você vai demorar muito mais para chegar na sua tão sonhada consistência. E se você quer aprender um pouco mais como eu opero, as estratégias que eu uso, ver a probabilidade na prática, como eu utilizo probabilidade para levar as bancas de R$500 para mais de R$28.000, me segue no meu Instagram. Lá eu passo muita coisa que eu não consigo trazer aqui no YouTube. Meu arroba é esse daqui, @lucas.biasi. Já me segue para você aprender mais e mais comigo. E bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, marcar um amigo, envia esse vídeo para um amigo e, óbvio, deixa um comentário com uma sugestão do que você quer ver aqui no canal, o que você mais gostou desse vídeo, e basicamente é isso. Tamo junto, um dia foi sonho e eu espero que eu tenha te ajudado com mais esse conteúdo.